Olá, amigos. Domingão, dia 26 de março. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões aí dos dias 27 até basicamente o encerramento do mês, dia 31 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista aí de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube. E lembre-se que no decorrer desse radar da semana, desse vídeo que você está assistindo aqui agora, se ele for útil, se você quer que ele continue aqui todo domingão, deixe um like, um joinha aqui, também deixe seus comentários a respeito do radar da semana. Agradeço demais sua valiosa audiência aqui com a gente. Vamos então aqui nesta análise, eu vou abordar diversos ativos além do Ibovespa, vou colocar aqui nessa análise o mini índice para falando da semana, dólar, como a gente já sempre falou, juros, contrato F25, depois falando dos índices setoriais, são 5 índices setoriais, e na sequência essa lista aqui de 13 ações, PTR4, Vale 3, BBDC4, JBSS3, MRFG3, CIRI3, KLBN11, GGBR4, BBSE3, NTCO3, ABEV3, Azul 4 e Ecor 3. Vou rodar aqui a vinheta para a gente começar esse radar da semana. Logo na sequência, após a vinheta, aproveite o momento da vinheta para deixar o seu like, o seu joinha aqui, agradeço. Então vamos lá, vamos começando aqui pelo Ibovespa, gráfico semanal, semana bem negativa, queda de 3,09% para o índice Bovespa. A tendência é de baixa, pegando a projeção de baixa desse pivô. Dalton, que pivô é esse? Esse aqui, ó, esse que eu vou traçar aqui as linhas, esse aqui é um pivô de baixa no gráfico semanal. Significa dizer tendência de baixa de curto a médio prazo. E aí projetando, poxa, onde é que pode ir esse pivô de baixa? Fazendo a projeção alternada aqui, usando os números do Fibonacci. Deixa eu pegar aqui e colocar o ímã aqui para ficar mais colado certinho aqui, o número certinho. A gente vê aqui que a projeção de queda aponta para os 96.650, que é arredondando o número, e ela coincide com o nível de suporte. Ela coincide com o nível aqui de suporte, que é essa região de fundo anterior do gráfico semanal, que vai de 96.550, então muito próximo aqui, 650, vai de 550 até a mínima aqui, 95.266. Se a gente olhar aqui para o gráfico mensal, dá para ver também que isso aqui é um fundo anterior, então é um fundo importante. Abaixo, vou colocar até o mensal do lado de cá, ó, abaixo desse fundo aqui, a gente só vai ter essa outra região de fundo, que é outro nível de suporte na faixa dos 93.950 até 93.386. O que eu quero destacar aqui no gráfico semanal do Ibovespa é o tempo que veio que esse movimento para baixo. A gente dá para ver aqui, ó, 8 candles, 8 semanas basicamente, e aqui nós temos aqui agora também 8 semanas. Então está tendo uma certa simetria de tempo em relação aos movimentos, esses movimentos de baixa do índice Bovespa. Esse aqui foi um movimento aí de 6 semanas. O que isso significa? Significa que a gente pode ter, vamos dizer assim, o Ibovespa está mais maduro para ter algum processo de correção ou poder ter uma reversão do movimento de baixa do semanal para um movimento de alta ou movimento lateral do preço. E isso está acontecendo com o Ibovespa muito próximo ou já dentro de uma zona de suporte bem relevante, que é uma região que eu já comentei aqui para trás. Se eu olhar para o mensal, essa região aqui em torno dos 98 mil pontos é já uma região de importante suporte. Pode vir abaixo e terminar o mês fechando acima dessa região aqui, que eu já comentei aqui com vocês nas outras análises, nas análises durante a semana, aí, 98.540. Então é uma região de suporte, ou seja, o Ibov está dentro do nível de suporte e maduro para poder ter algum movimento contrário. Tem sinal para isso? Ainda não. Não temos esse sinal, mas é que a gente vai ficar atento no decorrer da semana. E aí, olhando para o gráfico diário do índice Bovespa, grande candle de baixa que bate nessa zona de suporte, mas não dá sequência no pregão seguinte. Só olhando para o gráfico diário, podemos dizer que o caminho mais provável seria o Ibovespa, enquanto tiver com máximas descendentes, gerar nova mínima. Vir aqui para baixo, vai testar a região lá dos 96.650 a 550, ou mesmo até bater na mínima lá 95.266. Mas a superação da máxima do pregão de sexta-feira, que ficou aqui nos 99.258,
é o primeiro sinal para a gente ter esse processo de possível reversão do movimento de baixa do gráfico semanal, de iniciar um movimento de subida. A correção aqui até foi fraca em relação à tentativa de subida, já veio aqui para baixo, então aumenta-se um pouco a chance de acontecer algum processo de recuperação. O que seria interessante acontecer? Por exemplo, o Ibov vai cair os próximos 2 pregões, batendo lá na zona de suporte que já comentei aqui, e na sequência superar a máxima do candle anterior. Isso aumentaria a probabilidade do Ibov voltar a fazer algo assim, ó. Igual quando o Ibovespa chegou aqui nesse nível, ele tinha ali um GPS da tendência na faixa de uns 91, 92%. E isso trouxe um processo de correção. Agora nós temos aqui o GPS da tendência batendo nos 81%. Aqui está o GPS da tendência na casa de 81%. Quando fica acima desses 81, acima de 80 e principalmente acima de 85, aumenta-se a chance de ter algum processo de correção ou mesmo uma reversão da atual tendência de curto prazo que seria vista pelo gráfico diário. Então, é mais um ponto para ficarmos atentos. Ainda está apontando mais para baixo, mas começando a ter sinais de subida, vai aumentar a chance de recuperação aí do índice Bovespa no decorrer dessa próxima semana ou dessas 2 próximas semanas. Essa última semana do mês de março, fechamento do primeiro trimestre, ou a primeira semana do mês de abril. Vamos lá, falando aqui, antes de falar do dólar, vou falar aqui que eu coloquei na lista, até foi um pedido que foi feito, fala do mini índice, é porque é muito parecido com o gráfico diário do Ibovespa, por isso que eu não chego a comentar, então não vou detalhar todos os pontos que eu detalhei já no Ibovespa, que é algo semelhante, 8 semanas aqui para baixo, então não tem muita mudança nesse sentido. Então pegando aqui, ó, olhando para um gráfico mensal, tá aqui para baixo, deixa eu só ver aqui a questão do ajuste. Isso, pronto. Então nós temos aqui, ó, tá aqui apontando para baixo. Não tem nada apontando ele para cima. Qual que muda aqui? Mudou foi a questão do candle do gráfico diário, vai mudar um pouco porque o mini índice e o dólar tem, principalmente falando a diferença para o Ibovespa, tem 1 hora a mais que o Ibovespa. Ou seja, tem 1 hora a mais pela manhã e 1 hora a mais no período depois que o Ibovespa fecha às 17, o mini índice vai até às 18 horas. Então aqui a gente teve um candle de reversão chamado de perfuração. Superação da máxima dele aumenta a probabilidade de confirmar esse padrão de alta dos candles e ter um movimento de subida no gráfico diário, um movimento de recuperação, de correção que pode buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Então esse seria algo semelhante para o Ibovespa, superar a máxima do candle anterior aumenta a probabilidade de ter um movimento de alta, porque no Ibovespa não houve a perda da mínima, não deu a sequência de mínimas descendentes. Então a superação dessa máxima já traz aí candles ascendentes para o índice Bovespa e consequente também aqui no mini índice, confirmando um padrão de alta dos candles, aumentando a chance de ter algo para cima. Então, de maneira geral, gráfico semanal do Ibovespa, eu falo, trazendo aqui para o mini índice, é algo semelhante, mensal algo semelhante. O que vai mudar aqui é a configuração do gráfico diário. Então, primeiro indício para subida, superar a máxima do pregão anterior, que aqui é 99.870, assim como o mini índice. Vindo aqui para falar do dólar, vou pegar um gráfico mensal, botar do lado de cá, ele está aqui, ó. Observe que o dólar está totalmente lateral pelo gráfico mensal. Já são vários meses, sendo mais exato, aqui desde esse mês aqui. Então a gente está falando lá de julho de 2022, que a gente tem um movimento muito lateral no dólar. Mas trazendo para um prazo mais curto, gráfico semanal, teve uma semana negativa, uma semana de queda de 0,75%. Temos aqui, ó, média, dólar acima da média, voltou para cima da média, está se segurando acima da média, mas teve uma sinalização de perda de mínima do que no anterior. Enquanto não voltar para baixo da média, e principalmente não perder a mínima desta última semana, 212,5, ainda fica uma expectativa de poder ter algo mais para cima no dólar. Em resistência que já foi testada no decorrer dessa semana na faixa dos 321 a 331 e outro nível de resistência mais relevante, num possível movimento mais forte para cima lá na casa dos 430. 410, sendo mais exato aqui por volta dos 412 até a região dos 430. Zona de resistência pelo gráfico semanal. No gráfico diário, tivemos esse grande candle de baixa. Então basicamente o dólar está mostrando muito o cenário que ele se encontra, que é de indefinição de prazo maior no mensal. Então você tende a ter
Isso aqui com certa frequência. Tem um sinal muito forte para cima que não dá sequência. Logo na sequência vem um grande candle de baixa. Então, que não representa também algo tão relevante. Mas está dentro do movimento de subida. O que muda, que eu já comentei no semanal, é se o dólar perder essa mínima aqui, que é a mínima da semana. Aí sim a gente tem uma expectativa mais baixista do dólar voltar para a zona de suporte lá na faixa dos 5,150. Mas por enquanto, olhando até para um prazo mais curto, vou colocar um gráfico aqui, por exemplo, de 105 minutos, a gente tem ali 120 minutos, a gente tem a possibilidade de ter um fundo aqui ascendente para ter um movimento de subida. Mas a forma como terminou o pregão, esse grande candle de baixa na zona de resistência, ele cria uma expectativa de poder ter algo para baixo, por isso ficar atento nessa questão. O semanal já gerou um sinal de topo de perda da mínima da semana passada, e aqui eu tenho um diário com sinal de baixa em cima de zona de resistência. Então vai ser importante, lembrando que a gente vai acompanhar aí principalmente o mini dólar e o mini índice nesta segunda-feira, amanhã, a partir das 8h45. Então esteja aqui junto comigo a partir desse horário aqui no canal. Juros. Olhando primeiramente para o gráfico semanal, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, está em cima de um nível importante ali, olhando para o gráfico mensal, testando ali a média, é um ponto de suporte, já é o quarto mês vindo aqui para baixo, depois de um grande candle de alta, não deu sequência. O próximo nível de suporte mais relevante pelo gráfico mensal fica na faixa dos 11,58, 11,60. Abaixo disso, 11,38. Que é essa região aqui, 11,60 até 11,38 ali no gráfico semanal. É a região mais importante de suporte. Enquanto não gerar a quebra da sequência de máximas descendentes aqui, segue apontando para essa zona de suporte. Então, olhando para o gráfico diário, o que o gráfico diário fez? Tentou romper aqui para baixo, voltou forte para cima, voltou forte no sentido de abriu com um gap de alta, mas já voltou para baixo, fechou abaixo da média, respeitou a média, demonstrou pressão vendedora, e essa pressão vendedora perdeu de novo a zona de suporte. Então o caminho mais provável continua sendo buscar a região dos 11,60 até 11,38, enquanto não houver, por exemplo, um retorno do preço para cima dessa região aqui em torno de 12,20 e manutenção acima desse patamar, por exemplo, fundo ascendente no gráfico 60 minutos acima desse patamar. Então, viés mais de baixa nos juros nesse momento. Seguindo aqui para falar agora lá fora, né, a gente falando aqui agora, primeiramente eu vou falar do S&P. Olhando para um gráfico semanal do S&P, primeiro mensal aqui, só para mostrar que no mensal a gente está para baixo da média, perdeu a mínima do mês anterior, ainda com viés um pouquinho mais de baixo. Aí olhando para o gráfico semanal, conseguiu gerar um fundo, mas respeitando ali a média móvel exponencial de 3 períodos, deixando a sombra superior na semana. Para trazer um viés um pouco mais positivo para o S&P, ele precisa voltar para cima dessa máxima aqui, que representa também essa máxima desse topo anterior, anula um sinal forte de baixa ali pelo gráfico semanal, de uma semana muito ruim de queda, que seria voltar para cima da região dos 4,078. E olhando para o gráfico diário, ou seja, por enquanto, o que a gente pode ter? Algo para baixo, mas o que teria que acontecer para ter algo para baixo? Manter aqui dentro do movimento de baixo, o gráfico diário está dentro do movimento de baixo, só que gerou um candle ali de alta, algo semelhante a um engolfo de alta que cria uma expectativa para cima. Por isso tem que romper essa máxima aqui, voltar para cima dessa região para gerar o quê? Um pivô de alta, uma tendência de alta, anular aquele sinal de baixa do gráfico semanal. Então isso seria o caminho mais positivo para o S&P, que é aquela região que eu falei dos 4,078, está aqui, é isso aqui. Primeiro sinal positivo para que isso aconteça é o pivô de alta, é voltar para cima dos 4,040. Enquanto isso não acontecer, ainda temos um viés um pouquinho mais de baixo para a S&P 500. Olhando aqui para o petróleo pelo gráfico semanal fez um fechamento semana passada muito ruim, olha lá, brigou com a média móvel exponencial de 3 períodos e cedeu à pressão dos vendedores. Candle de força, perdendo todos os anos de suporte, candle de indefinição nesta última semana. O que significa? Tecnicamente, que o caminho mais provável seria ter mais uma semana aqui de novas mínimas, de perder essa mínima da semana atual. E aí, como essa mínima já é um nível de suporte dos $70, o próximo nível seria na faixa dos $65. Então, primeira zona de suporte 70, segunda zona de suporte $65. É uma região onde o petróleo pode ter um processo de recuperação. Se a gente pegar o gráfico mensal do petróleo, está em cima de um nível importante de
suporte, mas sem sinal ainda de recuperação e, como eu já mencionei, tecnicamente falando, candle de indefinição aumenta a chance de ter algo para baixo, depois de um grande candle de baixa. E ainda olhando o que está acontecendo no gráfico diário, um topo descendente. Então, enquanto o petróleo não retornar para cima dessa máxima aqui, desse último topo descendente do gráfico diário em 77,40, mantém o viés mais de baixo, muda esse viés se conseguir voltar para cima dos 77,40. E minério, dá para ver aqui o que aconteceu nessa semana, muita queda. Está abrindo aqui, pelo menos já tendo aqui cotação, já pensando nessa próxima semana já com leve alta, mas de maneira geral a semana foi bem mal, queda aqui realmente na faixa de 8,5%, vindo para baixo toda essa região aqui de lateralização, fechando para baixo da média, trazendo um viés um pouco mais negativo. Então vai ser importante essa próxima semana, esses próximos pregões para o minério, ou seja, uma tentativa de subida fraca aqui com sinalização de baixa, pivô de baixa, um gráfico diário, reforça a chance de queda. E olhando para o mensal, está ali num momento importante, porque se confirmar realmente esse topo, fechamento aí mais forte para baixo da média, para baixo da região de $118, reforça a chance de ter um movimento para baixo, que o próximo nível de suporte eu olharia mais para a faixa do 101, 102 a $100 para o minério. Vamos lá então agora voltar aqui para falar dos índices setoriais, pelo menos começando pelo setor de consumo. No índice de consumo e com gráfico semanal, semana de queda de 5%, está dentro também do movimento de baixa mais longo. Aqui também ó, foram 6 semanas, essa daqui para cá já são 7 semanas. Enfim, bateu lá, já tem um movimento longo para baixo. Se olharmos aqui para um gráfico mensal, dá um zoom menos aqui no gráfico mensal, não tem um suporte tão relevante a não ser essa região aqui que já está ali testando um patamar bem mais antigo, que aí reduz a importância. Quanto mais antigo for a região de suporte ou resistência, menos relevante ela tende a ser. Então, região na faixa dos 482, 2.482 e depois 2.376. Não tem aqui nenhum sinal de alta ainda para o setor de consumo. Segue apontando para baixo, fechamento da semana abaixo da mínima semana passada, candle descendente. Para mudar aqui, para gerar algum sinal de subida, precisa romper a máxima dessa última semana, 2.645. Ainda não há sinais disso. Diário conseguiu fechar na sexta-feira com alta de 1,65%, superação igual ao Ibovespa, né? Superação da máxima desse candle aqui aumenta a chance de ter uma movimentação para cima, uma correção, até mesmo movimento lateral. Isso seria já um sinal de mudança da tendência? Ainda não. Para mudar a tendência, precisa voltar para cima de alguns níveis de resistência, como esses fundos aqui anteriores, e média móvel de 13 períodos, passar a gerar sinal de alta acima dessa região de resistência, que é antigo suporte em média móvel de 13 períodos, aqui perto aí da região dos 2.590, 2.600. Então, por enquanto, um viés aí um pouco mais negativo, um cenário um pouco mais negativo ainda para dentro do setor de consumo. IEX, a gente teve aqui, ó, bateu na média, volta para baixo, gráfico mensal dentro do movimento de baixa, tendência de baixa pelo gráfico semanal, deixou aqui uma sombra inferior relativamente grande, mas ainda dentro de um contexto mais negativo. Não vejo, mesmo que tenha algo aqui para cima, ainda não está legal aqui, pelo menos a configuração aqui dentro do índice do setor de energia não está muito legal não. E aí o gráfico diário, poxa, mas gerou um grande candle de alta, beleza. Tem nível de desafio aí pela frente, principalmente na faixa ali dos 72.853. Para mudar a tendência aqui que é de baixa, teria que acontecer esse movimento para romper essa máxima, ou um movimento para gerar pelo menos um fundo ascendente acima desse patamar. E aí mudaria essa tendência, porque teria um fundo ascendente, representaria até um pouco mais de força por ser acima dessa região. Esse fundo ascendente pode acontecer até aqui embaixo, mas quanto mais acima ele for, mais representativo, na minha opinião, ele é. Ainda mais acontecendo acima de uma antiga zona de resistência, ela já funcionando como um nível de suporte. Então temos aí uma tendência de baixa, com um sinal de alta na sexta-feira, patinando nessa região, vai aumentar a chance de continuar um movimento para baixo se gerar um topo descendente. Índice financeiro, gráfico semanal, nós temos também candle descendente,
movimentação para baixo, o viés é mais de baixo, mensal também dentro da movimentação para baixo, está no nível de suporte, região em torno ali dos 9.205 pontos. A mínima dessa semana foi 9.184, está nessa região de suporte, mas pode até buscar um suporte mais abaixo, que seria aqui a região de 9.091 até essa mínima desse fundo aqui na faixa dos 9.000 pontos. Também sem sinal de alta. Então, enquanto não tiver nenhum sinal de alta, não tem algo que, nossa, tá com a cara que já vai reverter, que já vai ter algo para cima. Primeiro sinal positivo aqui é voltar para cima da média dessa região de fundos anteriores. Região em torno dos 9.521 e depois média móvel 13 períodos atualmente nos 9.606. O próximo aqui, IMAT. IMAT perdeu, depois da reversão desse fundo em cima de um nível de suporte, depois que fez isso aqui, afundou e continua afundando, olhando lá, topo descendente no gráfico mensal, e continua apontando para testar o suporte do fundo anterior no gráfico mensal, que vai ficar ali que está na faixa dos 4.862 até a sua mínima na faixa dos 4.675. Aqui dá para ver claramente que o nível de suporte mais importante pelo gráfico semanal está aqui nessa região de dois fundos anteriores, em torno dos 4.844. Zona de suporte também sem sinal de alta aqui no gráfico semanal, com barras descendentes. Sinal de alta é superar a máxima da semana anterior, seria o primeiro sinal, sinal de fundo, mesmo dentro de um cenário negativo, mas de se ter alguma perspectiva, alguma melhoria de curtíssimo a curto prazo para o setor. E aí, olhando para o gráfico diário também, não tem sinal de alta para gerar uma sinalização mais relevante, fundo acima da média, pelo gráfico diário. Seguindo agora para as ações, começando aqui a falar de PETR4. PETR4, primeiramente, vou dar uma olhada no gráfico semanal. A gente teve uma semana negativa de queda de 3,06%. Como ela já está passando por alguns níveis de suporte, o caminho mais provável seria essa ação testar esse suporte aqui um pouco mais relevante, onde teve ali dois testes, região em torno dos 22 pila, 22 a 21,83, zona de suporte, abaixo disso só em 20,77. Então esse, por enquanto, é o caminho mais provável, visto que o papel não está tendo nenhuma sinalização de alta aqui no gráfico semanal, de ter o quê? A superação da máxima da semana anterior. Nesse caso, para gerar o sinal de alta nessa próxima semana, ela precisa superar os 23,67. Pelo gráfico diário, inclusive, ó, fraqueza para subir, que a gente até comentou no decorrer dessa semana, e força para cair, candle de indefinição, fica depois de um grande candle de baixa, aumenta a expectativa de poder ter um próximo candle para baixo. Muda essa característica, o cenário mais negativo desse papel, se conseguir superar isso aqui, que é justamente a máxima desta última semana. Superar isso aqui é o valor que eu comentei, 23,67. A gente, inclusive, está com a posição de venda em aberto na PETR4. Vale 3, semana da Vale 3, foi uma semana bem negativa, 4,91%. Foi uma semana até que a gente abriu uma posição de venda no papel de swing trade, deu certo essa posição. Abrimos também em BRAP 4 e também deu certo essa operação. A ação segue dentro de um processo de queda ali no gráfico mensal, movimento de baixa, testando a média, mas sem sinal de alta aqui em cima ali da média do mensal. Não tem sinal de alta aqui no gráfico semanal. Próximo suporte mais relevante pelo gráfico semanal, tem esse aqui que já passou do ponto aqui. O próximo nível, na minha opinião, mais relevante, lá em R$ 75,30. É uma região por aqui assim, ó, 75,30, 75 pila, região de suporte. Não significa dizer que o papel vai bater nesse ponto, mas por enquanto, olhando para o gráfico diário aqui agora, a tendência é de baixa. Continua sendo de baixa a tendência desse papel. Não vejo sinal de alta e não me levaria a uma compra, a superação da máxima desse candle. Ficaria mais interessado em pensar em compra nesse papel se anular essa tendência de baixa, romper essa máxima aqui, localizada nos 83,99 e na sequência gerar um fundo ascendente para cima dessa região que rompeu aqui. Ou se ela esticar lá para os R$ 75,00, bater R$ 75,30, R$ 75,00, ficar afastado da média, gerar um sinalzinho de alta lá nessa região, dá para arriscar uma compra contra tendência em Vale 3. Depois disso, vamos falar aqui de mais ações. BBDC4, Bradesco, grande movimento de baixa, tendência de baixa restabelecida no gráfico diário. Olhando, o que me chama a atenção aqui é o fechamento dessa semana, olha só,
Vim aqui com as semanas, quem está acompanhando aí meu perfil no Instagram ou Dalton Vieira, viu que eu comentei, fizeram um pedido sobre BDC4, eu comentei, ó, o ativo está dentro do movimento lateral do gráfico semanal, onde o caminho mais provável desse papel é se ter algo para baixo. Fraqueza para subir, abaixo da média, então o caminho mais provável é ter algo para baixo. Para que ela mude esse contexto, ela precisa retornar para cima da média, para cima desse nível aqui em torno dos 14,16. Primeiro sinal positivo, superar a máxima dessa última semana, que gerou um topo aqui no gráfico semanal após testar a média, que é voltar para cima dos 13,52. Enquanto não acontecer isso, o viés realmente é mais de baixo em cima desse ativo. Pegando aqui, olhando para um gráfico mensal, dando um zoom menos, tem suporte mais abaixo aqui, que está já praticamente testando esse patamar, que é a região dos 12,50. Já testou essa região, mas mais abaixo ainda vão ter mínimas lá embaixo, na faixa dos R$12, R$11,89 e depois R$11,59. Então está em cima de um nível de suporte, mas falta ainda alguns sinais para mudar esse contexto de baixa que ele tem aqui agora. Comprar a superação da máxima desse candle aqui pode até dar certo, mas seria uma operação que eu ficaria de fora, porque não encaixa dentro da minha metodologia, apesar de estar no nível de suporte. E quem tiver comprado e está querendo comprar o papel aqui, bota o stop abaixo dessa mínima aqui também. Seria um ponto aí de limitar uma perda aí no contra a tendência nesse papel. Gráfico semanal de JBSS3, tendência de baixo. Está bem definida a tendência de baixo. Gerou aqui um topaço no gráfico semanal depois de uma semana de alta. Então ela abre espaço para poder buscar suportes mais abaixo. E aí quando eu falo suporte mais abaixo, dando um zoom menos aqui no gráfico mensal, olha aqui essa região de fundos anteriores, ó, o caminho mais provável é aqui. Aqui é onde? Aqui na faixa dos 16,60. Esse é o caminho mais provável, não significa dizer que ela vai bater lá. Podemos até pegar aqui, ó, fazer uma projeção de baixa em cima desse pivô aqui que gerou, pivô não, que um possível pivô no gráfico semanal. Então aponta lá para primeira projeção 17,72, segunda projeção na faixa dos 16 pila. Essas aí são as projeções de queda em cima de JBSS3. E por falar no papel, olhando para o gráfico diário, a gente abriu uma venda aqui quando ela gerou esse grande candle de baixo. Justamente eu fui muito baseado no gráfico semanal, na expectativa que a chance agora é realmente de ter um movimento para baixo. Pode até reverter aqui, mas o fato é que atuando a favor da tendência de um prazo ali no gráfico semanal, a chance é maior de ter um movimento para baixo também no gráfico diário. Então não seria um ativo que eu estaria interessado, pode até subir, mas eu não estaria interessado em tomar risco na ponta compradora, ou seja, de comprar esse ativo. Não seria essa a minha decisão. Certo? Estou mais, tanto que eu estou na venda, estou mais para ver um movimento para baixo no papel, ou mesmo se ela subir aqui, assim, ó, de gerar alguma nova venda, se eu sair por algum motivo dessa posição e ela gerar algum sinal de baixa, novo sinal de baixa, topo descendente, abaixo da região que ela perdeu aqui de suporte, da média, aí eu fico novamente interessado em abrir uma nova posição de venda. Por enquanto, qualquer mudança de stop dessa operação você vai receber aí no aplicativo DV Invest. Você pode acessar também app.dvinvest.com.br. O aplicativo para o seu celular também está disponível aí, tanto na Apple quanto no Google, no Android. Marfrig, também do mesmo setor, olha o topo no gráfico semanal. Tendência de baixa, então aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. Não tem sinal de alta. É um papel que, se eu fosse olhar para pensar em planejar algum tipo de compra, é acima do 7,30 pelo gráfico diário aqui. Se voltar para cima do 7,30, gerar pivô de alta, fundo ascendente, aí sim pensaria em compra. Por mais que venha subir aí nos próximos pregões, meu interesse maior seria olhar para o papel para fazer o quê? Uma venda. Subiu mais 2 pregões aqui, bateu na média, bateu nessa região, gerou topo igual a JBSS3, venda. CIRI3, outro ativo também que andou forte para baixo, anulou qualquer tendência de alta do gráfico semanal, 2 semanas muito fortes para baixo, topo descendente no gráfico mensal, boa chance de perder toda essa região de suporte ali perto dos 12 pila. Então dentro dessa região aqui, ó, que é justamente na faixa ali dos R$12 até R$11,82, se essa ação ocorrer aqui, comprar ou não vou comprar, ficaria mais interessado em só planejar a venda depois de alguma tentativa de movimento de subida nesse papel. Então, outro ativo aí mal, um fechamento ruim no gráfico semanal. Klabin está dentro de uma tendênciazinha de baixa no gráfico semanal, movimento de baixa no gráfico mensal,
Semana aqui que fica uma semana mais fraquinha para cima, pode até gerar um movimento de subida buscando essa região, onde me interessaria para venda pelo gráfico diário, ou pelo gráfico diário, se ela vier aqui, bater aqui nessa região, gerar algum sinal de baixa por aqui onde ela se encontra, um topo descendente, eu ficaria interessado em venda nesse papel no decorrer dessa semana aqui, nessa última semana do mês de março. Gerdau, mais um ativo, algo semelhante, ó. Força para cair, olha só como é algo parecido, ó. Força para cair, tendência de baixa, fraqueza para subir, olhando um pouquinho mais para venda. GGBR4, força para cair, movimentação mais lateral, dependendo de um teste aqui na média, um novo teste, fico também atento para uma possível venda. Quando eu falo fico atento, eu não estou dizendo se o papel vai cair ou vai subir. Só estou falando assim, através do gráfico a gente faz uma leitura do que é mais provável acontecer. Jamais vamos ter a certeza do que vai acontecer. Mas através dessa leitura é onde a gente aplica uma determinada estratégia. Cara, se é mais provável para baixo, eu vou buscar uma venda. Se ela não der certo, tem um stop lá, um limite, mas se ela der certo, ela tende a gerar um risco, um retorno maior do que o risco que eu corri nessa operação, que é o tamanho do stop da operação. Ele pelo menos ser replicado em 2 ou mesmo 3 vezes o tamanho do stop da operação. Então essa é a ideia. Então, lembrando, o gráfico serve para isso. O gráfico não vai te falar, não é o gráfico que faz o preço do ativo cair ou o ativo subir. O gráfico você tem ali o rastro dos investidores, onde a gente tende a tentar identificar quem está com mais força nesse momento e tentar atuar a favor desse grupo dominante. Gerdau então mais para venda. BB Seguridade, como está dentro de uma tendência de baixa também, ó, mais de olho também numa venda. Está batendo aqui na média, já bateu ali no fundo anterior, não ganhando muita força para cima e gerando topo aqui também, me interesso para venda aí no decorrer dessa semana. Poxa, Dalton, só tem venda, cara. Será que não tem nada para compra? Ó, tem assim, esse ativo está no momento importante que é a Natura, NTCO3. Por que momento importante? Aqui pelo gráfico mensal, gerou um sinal de topo, mas ainda tem uma chance de poder buscar a média. Aí, olhando para o gráfico semanal, ela está no ponto que pode gerar o que? Um fundo. Já gerou duas sombras inferiores que demonstram, opa, não está tão forte assim para cair. Superando a máxima dessa última semana, 13,90, ela reforça a chance de ter a formação de um fundo no semanal, que seria um fundo ascendente, a chance de ter algo para cima. Só que aqui no diário ela está fazendo esse movimento aqui, ó. O que me chama a atenção é que ela fez um grande candle de baixo e não fez nova mínima, não veio para baixo. Poxa, mas dá para vender ela aqui também. Então por isso que eu estou falando, está num momento importante, porque a perda da mínima dessa sexta-feira dá para abrir uma venda. Só que se ela faz isso, por exemplo, e ela vai e reverte aqui para cima, rompe essas máximas aqui, ó, dá para arriscar até uma compra no papel. Ou se ela vier aqui a romper, dá para arriscar a compra. O que seria até mais interessante fazer? Olhando para um gráfico de 105 minutos, por exemplo, botei aqui do outro lado, né? Vou botar aqui nesse aqui, 105 minutos. Que representa ali uns 4 candles para baixo do gráfico diário. Ou seja, 4 candles do gráfico de 105 minutos vai dar o gráfico diário. A condução, se eu pego aqui, ó, a abertura do pregão aqui, ó, 10 horas da manhã. Aí, ó, 1, 2, 3, 4 candles. Que é algo parecido ali com um gráfico semanal, são 4 semanas para bater no mês, ou no gráfico diário, que são 5 candles para bater numa semana. Então, algo próximo aí de 4, 5 a 6 candles no fator temporal. Então, de maneira geral, se acontecer algo também interessante, seria o quê? Ó, fundo ascendente acima dessa região aqui dos 13,90. No gráfico. Vem aqui, rompe, se não comprar um rompimento, fundo ascendente em cima desse patamar, reforça a chance de poder comprar Natura. Mais alguns ativos, a BEV3 também no momento ali importante, ó, mensal, deixa eu só voltar aqui de volta ao ajuste, mensal batendo ali na média, fundo no gráfico mensal em cima do nível de suporte, semanal desse ativo entre as médias, que é a região que tende a ficar meio mais travado, risco um pouquinho maior de abertura de posição, mas ela parou ali em cima da média. O que daria para arriscar aqui? Um sinal de fundo ascendente, uma compra de fundo ascendente em ABEV3 no decorrer dessa semana, superando os 14,02, a primeira tentativa aí de entrada na ponta compradora. Azul está tecnicamente dentro de uma tendência de baixa, mas uma correção em 2 etapas desse movimento de subida. É uma das possibilidades aqui. Qual seria a primeira forma de entrada? Superação da máxima desse candle.
eu olhando para o movimento do intraday, não representa muita coisa essa superação do máximo do candle de hoje não. Ainda pode ser só uma correçãozinha para continuar caindo, seria até o caminho mais provável. Então eu aguardaria para avaliar o candle da segunda-feira para ver se abre algum tipo de compra no papel. E se acontecer alguma entrada que faça sentido para mim, eu vou fazer essa recomendação mais para o fechamento do pregão que a gente costuma fazer entre as 16 e as 17 horas, você recebendo aí no seu aplicativo DV Invest. Então a Azul 4 também me chama atenção para monitorar, ver se vai encaixar algum tipo de compra no nível de preço que ela se encontra. E a Core 3, que está ali em cima da média, acima do nível de suporte, gerou um candle de força, alta de 4,28%, a primeira alternativa de entrada, superação da máxima desse candle ou desse aqui. Superação dos 4,90 ou superação aí dos 4,93. Pode até deixar lá em 4,94, tentando pegar o quê? Um próximo movimento de subida a favor de uma tendência de alta. Ó, aqui, ó, topo e fundo ascendente. Bateu na média, está em cima do nível de suporte, gerou um candle de força. Vamos ver se ela ganha força aí para cima. Então, uma das possibilidades também de compra aí na abertura dessa semana. Lembrando que a gente abriu também posições aqui nesta sexta-feira. Abrimos algumas posições de compra. Vai lá no aplicativo, veja lá quais são as posições que nós abrimos aí nessa sexta-feira. É isso, amigos. Muitíssimo grato pela presença de vocês nesse radar da semana. Radar da semana bem completo. Com Ibov, mini índice, dólar, juros, S&P, minério, falando de petróleo, 5 índices setoriais e mais 13 ações aqui para vocês. Deixa um like, deixa um joinha, compartilhe. Agradeço demais sua valiosa audiência e que você tenha uma excelente semana. Amanhã, 8h45, estaremos juntos. Até mais.